Doutor Inácio e a sua obra. Capítulo 27, Livro, Escada de Jacó. Assunto, que é, quociente emocional. Por Aécio César. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Quociente emocional. Creio que todos esses transtornos que estão acometendo todos nós, têm como origem o nosso emocional. É muita barganha em que se nutre o humano ser, de picuinhas que se afloram qual tempestade num copo d'água. Hoje, iremos comentar nesse capítulo do livro A Escada de Jacó, ditado pelo espírito Dr. Inácio Ferreira ao médium Carlos Baxelli, a conversa bastante instrutiva entre Modesta e Dr. Inácio para todos nós, ouvintes assíduos desse meu trabalho. Vejamos algumas partes. Doutor Inácio se preocupa com o poder da guerra como fonte de extermínio da humanidade. Constituíram poderosíssimas armas de destruição e, sem dúvida, podem fazer com que o planeta voe pelos ares. É de se preocupar mesmo com essa situação. E uma coisa me faz pensar, segundo o raciocínio de Modesta. Vejam. Mas o poder permanece nas mãos de alguns poucos. A decisão caberá ao Senhor, que nos respeita o livre-arbítrio. Fico pensando aqui com meus botões. A bandidagem, por exemplo, é uma minoria. Creio que, até, a Polícia Civil e a Militar não estão dando conta com o poder de fogo dos traficantes. Por que não colocam as Forças Armadas para auxiliá-las e acabar de vez com esse caos reinante no país? Se é uma minoria, só dependerá de empenho e perspicácia das autoridades à frente de todos esses militares para acabar com essa cisânia no país, não? O que faltaria para isso acontecer? Vejamos o que nos diz Dr. Inácio. O homem não se encontra preparado para gerir o próprio destino. O homem está perdendo precocemente o medo da morte. Pensam que morrendo acabou tudo. É preocupante esse cenário. Falta de conhecimento a respeito, de iniciativa espiritual e de progresso. O que mais pode acontecer? E é isso que pode acontecer. Com vocês, Doutor Inácio. O inconsciente humano está recebendo a informação de que a morte não existe e o ser encarnado não está sabendo lidar com a ideia da imortalidade. Continua falando em inferno e paraíso, porém não mais acredita neles. Pratica de modo formal as mais diversas religiões, sem se interessar por sua essência filosófica. A mente humana está sendo bombardeada por informações que ofuscam o tino direcional da alma humana. O seu quociente emocional está abalado com a situação a qual estagia. Seu cérebro está sendo encharcado de drogas lícitas e ilícitas, sem que exista um freio de misericórdia. E ele completa seu raciocínio, de quem deveria de certa forma orientar. As igrejas católicas estão vazias e os templos pentecostais não atraem os intelectualmente mais exigentes. A cabeça dos fiéis hoje procuram a salvação de suas almas, através das portas dos milagres, que não existe. E o que é mais triste, Doutor Inácio relata. A ala conservadora espírita, extremamente ortodoxa, não está sabendo lidar com a juventude, está fazendo um espiritismo de velhos. Positivamente, o movimento espírita não tem se direcionado para a criança e o adolescente. Preocupa-se mais com a mediunidade nos centros espíritas do que, por exemplo, com evangelização infanto-juvenil.
Os jovens estão sem meios espirituais para sobreviver ao tsunami de pensamentos subversivos, pois não encontram base nas religiões existentes. Como milhares e milhares de almas estão tomando remédio e adoecendo, os fiéis se atentam apenas à prece, colocando ao pescoço a corda da suposta salvação. Lê do engano. Também sem o apoio de pais espiritualizados e igrejas sem se preocuparem com os jovens, acontece isso, segundo Modesta. As drogas estão se difundindo com uma velocidade impressionante. A questão das drogas é uma ameaça mais grave do que a guerra para o futuro da humanidade. E é gritante tal preocupação. Vejamos. A disseminação das drogas entre a juventude é o principal objetivo dos espíritos que se opõem aos propósitos do Evangelho no mundo. Muitos traficantes continuam operando depois da morte. Temos notícias de que, nas vizinhanças da crosta, existem maus cientistas desencarnados trabalhando na composição de novos produtos químicos que em breve serão conhecidos pelos homens. Até aqui, será que os pais esperam o quê? Seus filhos tornando-se mulas vivas das trevas? Desperte, ó tu que dormes. As trevas não descansam. A sintonia nesse sentido é mais forte do que muita gente imagina. O emocional humano está em vias de entrar em coma. Vamos, pois, prestar atenção como anda lá o nosso conhecimento de nós mesmos. Não deixemos ser levados por tradições, que muitas vezes, mais desvia do que orienta. Preocupemo-nos mais com os nossos lares espiritualizando-os. As trevas querem que os seres humanos continuem não acreditando na existência de espíritos das sombras, e assim, fazerem o próprio apocalipse. Fiat Lux. Brilhe vossa luz. Comigo, meu caro ouvinte amigo.